Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da BlackBerry e uma alta no Ibovespa ontem. A gente fechou com 1% aproximadamente de valorização, chegando a 102 mil pontos, muito por conta, de novo, do cenário externo. A gente viu uma China muito mais favorável a diminuir os depósitos compulsórios dos bancos, ou seja, aquela reserva que os bancos têm que ter para cada um real, ou dólar ou yuan que são emprestados no mercado. Ela tem que fazer uma reserva de provisão dentro do regulador, e isso vai diminuir na China, impulsionando aí via política monetária os efeitos estimulantes na economia chinesa para parcialmente compensar os efeitos de guerra comercial, e isso foi muito bem-vindo pelo mercado. No Brasil, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro criticar o teto de gastos e depois voltar atrás, uma vez que esse teto de gastos é imposto pelo Ministério da Economia, e contra isso está indo contra os próprios colocados por ele ali naquelas posições. Então o Jair Bolsonaro polemizando um pouquinho aí a parte de teto de gastos, falando que isso pode gerar uma falta de poder de manobra para o governo. Tá? E também na esteira do mercado interno, o governo pretende criar um pacote de estímulos para diminuir o desemprego, o que pode liberar 65 bilhões de reais para as empresas. Lembrando que esse pacote pode ter junto tanto um incentivo para as pessoas serem empregadas, aquelas que estão há mais de 2 anos paradas, ou os jovens, tá? Além de liberação de recursos, entre outros incentivos para os pacotes de diminuição de desemprego. E a produção de veículos no país mostra uma queda, né? Os números, considerando os efeitos de sazonalidade, retraíram em agosto em 7,3% na comparação com julho. Se a gente tira esse efeito sazonal, esse número vai para 5,9%, e a Anfavea deve apresentar os novos números de expectativa de crescimento de automóveis, de venda de automóveis no ano, tá? De produção de automóveis no ano. Isso, os dados estimados anteriormente, no começo do ano, eram na casa de 9%, que devem ser revistos. No âmbito internacional, a atenção do mercado fica toda voltada para o payroll, que é a criação de novos empregos e também a valorização dos salários por hora nos Estados Unidos. A expectativa é uma criação entre 150 e 160 mil empregos novos nos Estados Unidos, enquanto a valorização dos salários de 0,3% em agosto. Lembrando que esse é um grande termômetro para o Banco Central quando ele avalia a corte em taxa de juros ou não, e isso, qualquer número que desaponte essa expectativa pode trazer sim volatilidade no pregão de hoje. A gente viu o mercado internacional abrir em alta, tanto os futuros dos Estados Unidos quanto de Europa, a Ásia também atuando em campo positivo, o que também colocou os futuros do Brasil operando em campo positivo no começo dessa manhã. E lembrando que esses estímulos vindo também do Banco Central Chinês favorecem esse cenário. Ontem, os bancos no pregão aqui doméstico operaram em campo muito forte positivo, também por um discurso do Roberto Campos, que disse que os também compulsórios, né, esses depósitos que são realizados pelo banco no Banco Central como uma forma de garantia, também são muito elevados, e poderia reduzir essa margem, impulsionando aí o resultado dos bancos no pregão de ontem. Os bancos tendo menos capital preso, você consegue circular mais, e a retomada econômica do Brasil pode ser sim via crédito, tá bom? Pessoal, também no âmbito das empresas, a gente viu o BRF vender participação na SATS, tá? A empresa de Singapura, vendeu 49% dessa empresa para a outra, que era parte da joint venture, apesar do valor financeiro dessa venda ser de 51 milhões de reais, ou seja 0,2% do valor de mercado da BRF, então não ser tão significativo em termos de importância para a empresa. Foi um movimento, de novo, em linha com a política que o Pedro Parente colocou para a reestruturação da BRF. Então a gente vê como positivo a sacramentação de um plano que está sendo implantado pelo Pedro Parente. Tá? Os nossos analistas têm recomendação de compra para a ação com R$ 47,00 por ação como preço-alvo. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um bom dia a todos e um bom final de semana. Tchau, tchau.